Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso terrível e é mais um desses que a gente pensa como que alguém tem coragem de fazer isso com uma pessoa. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jack Waller. Jack Sue Ransell nasceu em 1971, em Bonne Terre, no Missouri, e foi criada em Sainte-Geneviève, que fica a 56 quilômetros de sua cidade natal. Ela sempre foi muito próxima de sua família, principalmente de suas irmãs. Jack casou-se com James Clay Waller, conhecido apenas como Clay, em algum momento da década de 90. Os pais de Jack nunca gostaram de Clay. Eles não achavam que ele fosse um bom marido para ela e, segundo eles, ele não se encaixava com a família. Clay era um homem reservado que trabalhou brevemente no departamento do xerife, mas foi demitido após um ano. Ele pulou de emprego em emprego, nunca conseguindo ficar no mesmo lugar por muito tempo. Jack tornou-se gerente de um provedor de seguros de saúde, sustentando sua família. Com dificuldades em engravidar, o casal optou pela fertilização in vitro. Em 14 de outubro de 2005, Jack deu à luz a trigêmeos, Avery, Maddox e Addison Waller. Uma das irmãs de Jack disse que Clay não era um pai muito ativo e raramente ajudava Jack a cuidar dos 3 bebês. Mesmo assim, ela abraçou a maternidade e aproveitou sua vida caótica com os trigêmeos. Ela era uma ótima mãe que se dedicava muito a seus filhos. Apesar do Clay ter esse comportamento de não cuidar nem um pouco dos filhos, não se importar muito com as crianças, mas a gente pode dizer que não foi só por causa disso que eles começaram a pensar no divórcio. O Clay também começou a abusar da Jack tanto mentalmente quanto fisicamente, e isso, é claro, era algo muito grave e que ela cansou disso e não tolerava mais. Ela estava se afastando dele enquanto os filhos cresciam e finalmente começaram a falar sobre o divórcio. Em dezembro de 2010, Jack começou a manter um diário em seu computador de trabalho sobre as ameaças que Clay fazia a ela. Elas incluíam coisas como: "Eu disse a ele que iria pedir o divórcio, e ele disse que tinha a sensação de que um de nós não estaria por perto para ver nossos filhos crescerem. Ele disse que o divórcio seria minha sentença de morte." Ela até compartilhou que ele ameaçou matar seus filhos e queria observar sua dor. Ela disse à família que temia por sua vida e pela vida de seus filhos. Na primavera americana de 2011, Clay perdeu mais um emprego e o casal perdeu a casa. Jack usou isso como uma oportunidade para finalmente se separar dele. Ela foi morar com a irmã e o cunhado e pediu o divórcio. Com isso, Clay se mudou para a cidade de Jackson, no mesmo estado. A Jack e os trigêmeos se deram muito bem no novo local. A irmã da Jack era uma pessoa muito legal ali. Ela abraçou a família dela, sabia que a irmã precisava daquele apoio naquele momento. Então parecia que a vida dela estava indo muito bem naquele momento, que digamos que era uma nova etapa. O Clay também estava vivendo sua vida, até tinha um novo relacionamento. Então parecia também que ele também estava seguindo com sua vida. No dia 1º de junho, ela foi a Jackson para se encontrar com Clay e seu advogado de divórcio. Ela ligou para sua irmã Cheryl após a reunião e disse que estava correndo para a casa de Clay para pegar seu filho Maddox e que logo estaria em casa. Mas alguma coisa aconteceu e ela nunca voltou. Cheryl ligou várias vezes para a irmã, mas não teve respostas. Ela começou a se preocupar e teve a sensação de que Clay fez alguma coisa com a sua irmã. Uma vez que Cheryl ligou para Clay, ele disse que não sabia onde Jack estava e desligou o celular em sua cara. Cheryl dirigiu até Jackson e relatou o desaparecimento de sua irmã.
Apesar de ela não ter saído por mais do que algumas horas, a polícia acreditou que Jack corria sério risco e começou a investigar rapidamente. Isso porque a irmã contou de todo o problema que ela tinha com o ex-marido, então a polícia suspeitou que ele pudesse ter algum envolvimento no seu desaparecimento. Clay foi imediatamente entrevistado por detetives. Ele disse às autoridades que Jack voltou para sua casa e eles tiraram uma soneca juntos. O filho deles, Maddox, não estava com Clay, mas com sua namorada em Illinois. Ele disse que discutiu com Jack e que ela apenas saiu andando. Ele disse que foi comprar um refrigerante e quando chegou em casa, o carro dela tinha sumido. Ele disse que não tinha ideia para onde a sua ex-esposa tinha ido. O Major Case Squad, que é uma divisão dentro de alguns departamentos de polícia, foi rapidamente chamado para investigar o caso e eles rapidamente encontraram o carro da Jack na Interestadual com um pneu furado. Só que o aro não estava torto, indicando que o pneu foi furado enquanto estava parado e a cena foi encenada. Clay Waller rapidamente contratou um advogado e se recusou a permitir que as autoridades revistassem seu carro, sua casa ou o carro de Jack. Mas eles rapidamente conseguiram um mandado. Eles encontraram sangue no carro de Clay e na traseira do carro de Jack. Através de exames foi confirmado que era sangue animal. Eles encontraram um vídeo no telefone de Clay dele colocando sangue nos carros para testar a polícia. Ele estava brincando com a polícia, enquanto Jack estava desaparecida. Os mandados de busca também encontraram mais evidências. Manchas de sangue foram notadas no corredor da casa de Clay e em um dos carpetes do corredor da casa foi removido. Mais tarde, a polícia encontrou o carpete dentro da casa com sangue e foi confirmado que o sangue era de Jack. Algo terrível aconteceu com ela naquele corredor, mas Clay não iria cooperar com as autoridades. Essa era uma evidência significativa, mas os detetives ainda não sabiam onde Jack estava. A essa altura, acreditava-se que, infelizmente, ela já estava morta. Imagens da câmera de segurança mostraram que Clay foi a uma loja de brinquedos naquela noite com sua namorada e seu filho. Ele foi visto também mexendo em seu pequeno barco, que estava no reboque do carro. Mais tarde naquela noite, outro vídeo em um lava rápido o mostra limpando seu barco desesperado. Testemunhas em Alexander County, do outro lado do rio Mississippi, disseram ter visto um homem em um barco perto de um local chamado Devil's Island. A polícia vasculhou a área, mas não encontrou nenhum sinal de Jack. A busca continuou enquanto Clay provocava os detetives ainda mais. Enquanto a polícia continuava investigando Clay, Cheryl lutou para ter os filhos de Jack sob sua custódia. Dadas as suspeitas em torno de Clay, o Tribunal de Família concordou em conceder a Cheryl a custódia das crianças. Clay ficou com raiva e postou um comentário ameaçador online direcionado a ela. O comentário dizia que ele a mataria. A polícia o prendeu na época sob acusações federais relacionadas a fazer ameaças de morte online. Ele também enfrentou acusações de roubo por roubar em seu emprego anterior. Clay estava fora das ruas quando foi condenado a 5 anos de prisão federal pelas ameaças. Os promotores eventualmente reuniram o máximo de evidências circunstanciais para acusar Clay do assassinato de Jack, apesar de não ter um corpo. Dá um pouco de alívio saber que as acusações foram feitas contra Clay Waller, disse o pai de Jack, Stan Ransom, em um comunicado. O caso está agora nas mãos do promotor público e estamos confiantes de que finalmente conseguiremos justiça para a nossa menina. Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau e, à medida que seu julgamento se aproximava, seus advogados abordaram a promotoria para arranjar um acordo. Ele concordou em dizer às autoridades onde poderiam encontrar os restos mortais de Jack, em troca de uma sentença de 20 anos. Com a aprovação da família de Jack, a promotoria fez um acordo com Clay. Quase 2 anos depois que ela desapareceu, Clay disse aos detetives que Jack foi enterrado embaixo de uma árvore em Devil's Island. Seus restos mortais foram finalmente recuperados, e sua família foi capaz de fazer o funeral. Clay confessou o crime diante as câmeras. Clay admitiu que, mais de 1 ano antes do seu assassinato, Jack começou a falar sobre divórcio, e ele disse: "Tire essas crianças de mim, Jack, e eu vou te matar." Ele disse que a avisou e basicamente foi culpa dela por tentar sair e levar os filhos dele. Ele admitiu ter cavado o buraco para enterrá-la um dia antes daquele encontro fatídico. Clay também disse que a agrediu só uma vez, mas isso foi inconsistente com os resultados da autópsia. A autópsia revelou que Jack tinha múltiplas fraturas no rosto e no crânio, que eram consistentes com trauma contundente.
Durante sua confissão, ele disse que no dia em que se encontrou com o advogado, Jack pediu para ter relações sexuais com ele pela última vez. Clay disse que acidentalmente bateu com a cabeça no nariz dela, fazendo com que ela sangrasse. Ele disse que Jack ficou irritada e ameaçou apresentar queixa de violência doméstica. Ele disse que foi provocado e perdeu o controle, a espancou e a estrangulou. Ele então a enterrou no buraco que cavou no dia anterior. Os investigadores não acreditaram nisso e acreditaram que ele atraiu Jack de volta para sua casa para pegar seu filho e que o assassinato foi premeditado. Clay admitiu que enquanto estava na loja de brinquedos com a namorada e o filho, o corpo de Jack estava na traseira de sua caminhonete. Ele a enterrou depois daquela ida à loja de brinquedos. Ele continuou a culpar Jack pelos seus crimes e, por causa do seu acordo judicial, só permitiu que ele fosse condenado a 20 anos. Clay Waller não demonstrou remorso por suas ações, mesmo quando seu filho Maddox fez uma declaração emocionada. Querido pai, esse é o Maddox, seu filho. Você sabe o que fez, você matou nossa mãe. Você traiu seus filhos, seu grande idiota. Você é um grande idiota, você sabe disso? Eu gostaria que você nunca fosse meu pai. Eu nunca mais quero ver você em toda a minha vida. Não gostamos mais de você. Essa é a última vez que você vai ouvir falar de mim, ok? Maddox e seus irmãos tinham apenas 5 anos quando tudo isso aconteceu. Mas Clay não percebeu que ao dar sua confissão, ele admitiu outro crime. Ele violou uma lei federal raramente imposta contra atos interestaduais de violência doméstica. Como Clay cavou a cova em Illinois e depois foi para o Missouri com a intenção de cometer violência doméstica, ele cometeu crimes federais, além de sua acusação de assassinato no estado do Missouri. Ele se declarou culpado dessas acusações e foi condenado a mais 35 anos de prisão federal, que começará assim que sua sentença de 20 anos no Missouri foi concluída. Clay Waller escreveu um manuscrito para um livro intitulado Se Você Levar Meus Filhos, Eu Vou Te Matar. Mas suas acusações federais o proibiu de lucrar em cima de seus crimes, e o manuscrito foi usado como prova para ajudar a condená-lo pelo crime. Clay Waller está atualmente sob custódia no estado do Missouri e será transferido para a custódia federal após sua sentença de 20 anos. Ele não é elegível para liberação até 2047. Ele tinha 41 anos quando cometeu o crime e Jack tinha 39. Maddox, Avery e Edson foram adotados pela irmã de Jack, Cheryl, e pelo cunhado Bob. As crianças têm uma vida relativamente normal, cercadas por uma família amorosa, apesar de tudo que passaram. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início, um caso terrível, pensar que alguém é capaz de fazer isso com a mãe dos seus filhos. Então, é um caso que a gente não consegue, ter motivo para ele ter feito isso, não existe um motivo cabível para ele. Então, é mais um caso terrível aqui que eu trouxe para vocês, que envolve, a família, um casal, já trouxe muito, infelizmente isso acontece muito e é um problema grave que, infelizmente, nós convivemos com isso todos os dias. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.